Oi, gente. Então, hoje eu vim falar com vocês sobre a Quaresma, né? Que começou no dia 14, quarta-feira de cinzas, né? É uma energia bastante densa, né? Que vem após o carnaval, porque o carnaval é uma energia muito complicada que tem na costa terrestre, porque muitas pessoas, né, se dão vazão às suas imperfeições, vão ser o que realmente são, porque muitas pessoas ficam guardando, né, aquele descontrole, né, nas suas imperfeições durante o ano todo, e quando chega no carnaval, algumas acabam, né, se rebelando, botando para fora, né, extravasando o que manteve preso o resto do ano. E depois, né, do carnaval vem a quaresma, que é esses 40 dias até o domingo de Páscoa, que a gente passa, né, com os portões, né, do umbral, que algumas pessoas falam, alguns estudiosos falam, eles se abrem, né, e os espíritos muito de energia bem densa, muito de energia bem baixa, né, vibração bem baixa, eles vêm e ficam livres, vamos assim dizer. E eles têm acesso à costa terrestre, que é aqui o planeta onde nós estamos com a nossa vivência material, né? E eles têm acesso a essa crosta terrestre, eles têm acesso aqui, mas lembrando que eles vêm mais por afinidade, né? Eles vêm porque tem muitas pessoas aqui ainda vibrando muito no negativo, tem muitas pessoas, né, vibrando muito baixo ainda também, né, com suas imperfeições da alma, com as suas emoções negativas desequilibradas. Então, isso acaba, né, atraindo eles para perto da gente. Então, esses 40 dias antes a Páscoa, foram os 40 dias, né, simboliza na Igreja Católica os 40 dias que Jesus ficou no deserto, né, que ele foi, dizem que ele foi tentado, né, então para ele conseguir ter forças para lutar contra a carne, né, porque ali Jesus era 50% espírito e 50% carne, então para ele ter essa força, né, esse equilíbrio, esse controle sobre a carne dele, ele foi, né, fugiu das tentações, das coisas mundanas e foi para o deserto. E ficou lá 40 dias e 40 noites, da mesma forma que Moisés, né, foi para o Monte Sinai, que fala também, né, na Bíblia, foi para poder se purificar, né, poder se conectar mais com o espiritual e não dar vazão às imperfeições da carne, né. Então esse período é muito complicado, porque as energias, né, os irmãos menos esclarecidos que acabam, né, saindo do umbral, tendo acesso aqui com mais facilidade na costa terrestre, eles ficam mais livres, né? Não que lá não tenha proteção, não tenha os guardiões lá que segura esses espíritos muito densos lá no umbral. Só que eles acabam, né, como eu vou dizer, com o excesso, né, de energias, de acesso em relação ao carnaval, se perdendo, vamos dizer assim, se perdendo não, perdendo o controle, né, da segurança, e alguns espíritos acabam sendo não, porque eles ninguém retira eles, fugindo, vamos assim dizer, né? E o acesso aqui em cima fica mais fácil. E o que acontece? Então, essa época, esses 40 dias, é uma época de muitas energias densas aqui na costa terrestre. Não que a gente não tenha que orar e vigiar 24 horas por dia, durante o ano todo, mas nessa época é muito mais importante. Por quê? Porque como a energia está muito densa, né, após o carnaval o acesso desses espíritos na costa terrestre, eles ficam mais tempo por aqui, né, tem mais facilidade de influenciar a gente, né, porque como eu falei, eles são atraídos por afinidades,
Então, aí eles têm mais facilidade de influenciar a gente. Então, é uma época que tem muita briga, muitas discussões, muito desentendimento, né? Entre a sociedade, no ciclo social, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos afetivos, né? Então, é um momento, né, que a gente precisa se policiar com um cuidado redobrado, né? Para não poder ser alvo desses irmãozinhos menos esclarecidos, porque eles procuram pessoas com a mesma afinidade que eles, né? Pessoas que ainda estão vibrando muito no negativo, eles têm uma facilidade maior como vou dizer, de influenciar, né? Para desentendimentos, para algazarra, discussões, e pessoas que estão com as emoções negativas desequilibradas, né? Às vezes a pessoa não é má, né? Não é ruim, mas no momento de desequilíbrio emocional negativo, eles acabam, né, nos influenciando a certas coisas que a gente, né, tá já com a emoção de desequilíbrio negativo. Aí com a influência desses irmãozinhos a gente acaba, né, nos levando ao extremo e acaba fazendo coisas que aí depois a gente possa se arrepender, né? Então, por isso que é muito importante, durante esses 40 dias, a gente nos manter muito mais, né, equilibrados, tentarmos nos manter muito mais, né, atentos ao que é nosso, né, às nossas emoções e o que é sugerido desses irmãozinhos, porque eles dão muitas sugestões, né? Então, por mais que a gente está assim, uma boa, do nada vem um pensamento negativo nosso, de alguma coisa que aconteceu lá atrás, que ainda desestabiliza um pouco a gente emocionalmente, né? Ou alguma outra situação, aí a gente acaba do nada lembrando dessas cenas ou dessas situações que nos deixam chateados, nos deixam para baixo, e a gente acaba dando vazão a essas lembranças. E conforme tem essas lembranças, às vezes a gente tem aquele sentimento todo negativo vem à tona, né? E é nisso que a gente tem que nos policiar, porque a gente dando vazão a esses sentimentos em desequilíbrio, que a gente acaba, né, entrando em ligação com esses espíritos menos esclarecidos, e eles vão começar a ver que está influenciando e começar a dar sugestões, né, de negatividade maiores pra gente, e a gente acaba, em vez de a gente tentar mudar o pensamento para uma coisa positiva, a gente começa a dar atenção àqueles pensamentos que tá mexendo com nossas emoções negativas, e nisso aí eles vão começar a criar um elo maior, né, um vínculo maior com a gente, e quando a gente vai ver, a gente já tá desestabilizado, a gente já tá com um sentimento negativo à flor da pele, né, e acaba descontando às vezes em pessoas, né, que tá na mesma vibração do nosso lado, ou pessoas que não tem nada a ver com nossos problemas, né? Então, por isso que é muito importante a gente se policiar. Veio um sentimento, um pensamento, uma lembrança de alguma coisa que nos desestabilize, tenta botar ela lá no quartinho do pensamento, tenta pensar em coisas boas, em coisas que você, né, te alegra, em momentos que você teve felizes, para a gente não dar vazão a essas energias densas, né, desses irmãozinhos menos esclarecidos que estão aqui na costa terrestre, porque cada ano que passa, né, com o trabalho dos espíritos de luz para a transição planetária acontecer, né, essa regeneração do planeta Terra, esses irmãozinhos estão vindo com cada vez com mais força. Por quê? Porque eles estão perdendo, gente. A energia aqui do planeta está, né, em uma fase que ela está tentando ser melhorada pelos espíritos de luz, e eles estão tendo êxito no trabalho. Então, esses irmãozinhos menos esclarecidos, né, os ditos trevosos, tem muitos, eu não vou, os magos, né, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é uma coisa meio complexa, né, senão vai confundir mais ainda a mente de vocês, mas eles aqui na Terra, né, na costa terrestre, eles estão em, como vou dizer assim, desespero, né? Então eles vão usar de todas as artimanhas, as mais baixas possíveis, para interferir na nossa vida. Então a gente tem que se policiar, né? Não deixar as atitudes das pessoas à nossa volta, né, influenciar na gente, influenciar no na nossa essência, né? Porque a gente tem que responder por nós mesmos, a gente não pode responder pelo outro, né? Então, e também não podemos deixar o outro, né,
interferir no nosso sentimento, nas nossas emoções. Porque às vezes a gente faz coisas para o outro que ele pode ver como negativa, mas tudo que a gente faz normalmente é pela gente mesmo, não tem nada a ver com o outro. Às vezes alguém, vou dizer ao contrário para ver se fica mais fácil de entender, alguém faz alguma coisa de negativo em relação a mim e eu fico chateada, estressada e eu quero revidar, né? A gente tem mania de querer revidar as coisas, né? De questionar. A gente tem que parar, silenciar a mente e falar, peraí, será que essa atitude que o outro teve foi por causa de mim mesmo ou foi por causa dele mesmo? É porque às vezes o outro tem uma atitude por ele mesmo e a gente nos sentimos ofendidos e acabamos querendo reagir de alguma forma, nos defender de alguma forma. Então é muito importante a gente parar, pensar, analisar, né, para ver se aquela atitude tem mesmo a ver com a gente ou se foi um momento de extravagância, né, dos sentimentos desequilibrados daquela pessoa em si, porque tem muito disso. Então a gente tem que se policiar, não deixar, né, o desequilíbrio do outro também nos desequilibrar, né, porque isso vai acontecer muito nesses 40 dias. Então a gente precisa muito, gente, né, orar e vigiar. Não só esses 40 dias, os 366, né, que agora esse ano é ano bissexto, os 366 dias do ano, vamos nos policiar, se manter em oração para poder, né, nos desestabilizar e não deixar ninguém nos desestabilizar. Mas principalmente esses 40 dias, que é, né, nesse momento, né, que esses portões do umbral estão abertos e esses irmãozinhos têm acesso aqui à costa terrestre com mais facilidade, né? E eles estão em desespero porque, graças ao nosso bom Deus, a luz está vencendo aqui na Terra, né? A energia densa está conseguindo ser retirada, né? Está conseguindo pairar uma energia mais branda, de mais otimismo, mais, né, positividade. Então, quanto mais a gente se manter mais em vibração positiva, né, acreditando que as coisas vão dar certo, porque vão dar certo, por mais que esteja tudo bagunçado nas nossas vidas, a gente tem que saber que vai dar certo, porque Deus, antes de fazer, né, as coisas darem certo, ele vai ter que dar aquela organizada, né, na nossa vida. Então, às vezes a gente pensa que aquelas coisas bagunçadas que estão acontecendo, aquelas perdas, aqueles afastamentos, alguma coisa assim, não é coisa negativa. Aos nossos olhos pode até ser, mas aos olhos de Deus não. Tem quando a gente vai fazer uma obra, a gente não bagunça tudo para depois organizar? É o que Deus está fazendo no planeta Terra, né? Ele está desorganizando para organizar. Como vou dizer, é igual o Exu traz o caos para trazer a ordem, né? Exu bagunça tudo da forma dele, da visão deles, para poder trazer a ordem em si. E é isso que Deus tem feito no planeta Terra, tá sacudindo, né, remexendo, para botar depois tudo no lugar. E assim tem acontecido com as nossas vidas. Às vezes a gente não entende porque alguma coisa aos nossos olhos é negativo está acontecendo ali, mas às vezes é porque Deus quer organizar as coisas na nossa vida e também organizar a gente por dentro, porque a gente precisa muito, né, parar de olhar para o próximo, né, e tentar olhar para a gente mesmo. E eu tenho aprendido isso, né? Às vezes a gente não entende. Como eu sempre falo, às vezes nossos questionamentos vêm respondidos na boca de outras pessoas, ou de alguma coisa que a gente vê na televisão, ou alguma coisa que a gente lê na internet. Sempre Deus manda os sinais, né, para nos direcionando para o melhor caminho. Só basta a gente estar aptos e atentos a perceber, né, esses sinais, essas respostas que a gente tanto clama ao universo, a Deus, né, e aos nossos guias, aos nossos orixás, né? Então a gente tem que ficar bem atento a tudo à nossa volta, o máximo desculpa possível, porque senão a gente perde os conselhos de Deus na boca do ser humano, porque tem aquele ditado, Deus usa os loucos para confundir os sábios, e é assim realmente que acontece. Às vezes a gente se acha tão grande e vem alguém lá pequenininho e responde o que a gente precisava ouvir, né? Porque a gente tem questionado tanto Deus de alguma forma, questionado a espiritualidade de alguma forma, e a gente está esperando alguma coisa grandiosa acontecer para vir nos responder. E às vezes não é isso que acontece. Às vezes uma pessoa que a gente, né, vê como
menos que a gente, vem e nos auxilia, nos dá um toque, nos dá um conselho, né? Às vezes até no olhar de uma criança vem a resposta, né? Algum morador de rua vem a resposta, como já aconteceu comigo. Então a gente tem que ficar bem atento, gente, né? E eu falo, vamos nos manter em oração, proteção. Quem gosta de acender vela para o anjo da guarda e confia, vamos fazer isso, né? Quem gosta de tomar seus banhozinhos de erva para proteção, vamos fazer isso. E quem só se mantém em oração, vamos nos manter em oração, né? Para a gente poder ficar protegido, né, dessas energias, para a gente poder ficar protegido também de nós mesmos, porque essas energias só podem interferir na gente se a gente permitir, se a gente estiver na mesma vibração que elas. Então, por isso que é muito importante a gente se manter equilibrado, né, com pensamentos bons, com sentimentos bons, né? Estar ao lado de pessoas boas também, pessoas saudáveis, né? Pessoas que falam de coisas boas, né? Que falem de coisas saudáveis, porque é muito ruim a gente estar perto de gente que só fala de desgraça, que só faz reclamação, essas coisas. Então, a gente precisa ter um conjunto de coisas, né? Ter pensamentos bons, ter sentimentos bons, tentar ter atitudes boas, né? E andar com pessoas que a gente queira ser, né? A gente tem que criar vínculo com pessoas que a gente admira, criar vínculo com pessoas que a gente, né, queremos ser iguais, porque outro dia eu tava vendo um vídeo, o cara tava falando, se você anda com 5 idiotas, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 pessoas bem-sucedidas, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas que quer, né, se desenvolver espiritualmente, você vai ser a sexta. Então você tem que se conectar com pessoas que queiram a mesma coisa que você, para você sempre estar ali, né, agregando de alguma forma aquelas pessoas e aquelas pessoas agregar de alguma forma no seu crescimento também. Então precisamos estar perto de pessoas que são boas, então pensamentos bons, sentimentos bons, atitudes boas, né, tanto com a gente como o nosso próximo. E pessoas boas também ao nosso lado, porque não adianta você se esforçar tanto para ficar ao lado de pessoas que você não tem a mesma percepção de vida que você. E quando a gente tem que, né, conviver com pessoas que não têm o mesmo legado que a gente, não têm as mesmas atitudes que a gente, trabalhar também a tolerância, a paciência, porque isso também são virtudes, né, gente? A tolerância, a paciência, a benevolência, a compaixão com o próximo. A gente não aprender a não exigir do outro o que ele não tem oportunidade, né? Não tem capacidade de dar ainda. Porque a gente exige muito do outro. Eu sempre falo aqui, às vezes a gente quer que o outro mude de qualquer forma, mas quando a gente percebe e a gente começa a mudar, automaticamente a nossa volta começa a mudar, né? E a gente já começa a atrair pessoas que têm a mesma vibração que a gente. Como Deus fala, a nossa tribo, né? Uma hora a nossa tribo vem, então a gente precisa ter percepção disso, né? Se nos mantermos equilibrados, né? Nos mantermos positivos, né? Nos mantermos em oração, em pensamentos bons, não ficar reclamando muito da vida, que a gente infelizmente reclama muito da vida. Eu falo por mim mesmo, tá, gente? Que eu também, como eu falo, aqui a minha boca é mais, meu ouvido é mais próximo da minha boca, então os conselhos que eu venho aqui, a maioria das coisas que eu venho aqui falar serve para mim também. Então a gente tem que parar de reclamar da vida, a gente tem que parar de reclamar das atitudes do outro perante a gente, porque se o outro faz uma coisa com a gente, né, e a gente ama o outro o suficiente, a gente vai perdoar. Beleza, a culpa foi do outro. Agora, se essa pessoa faz a mesma coisa pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, não temos como a gente mais reclamar do outro, porque a culpa não é mais do outro, a culpa é nossa, que não estamos pondo limite. Então, a gente tem que saber que a primeira vez a gente perdoa, a segunda, dependendo da situação, vai de você, né, aceitar, dar o perdão ou não. Agora, a terceira pra lá, meu filho, aí já é uma responsabilidade sua, que não está sabendo colocar limite e deixando as pessoas te maltratar, né? Te fazer sofrer, te deixar para baixo. Então a gente tem que aprender a ensinar as pessoas como elas têm que nos tratar, né? Se ali onde você está, você não está satisfeita, simplesmente se retire, né? E isso vale para situações, lugares e pessoas. A gente não pode estar em um lugar que nos diminua, né? Que não nos valorize.
A gente tem que ser a primeira pessoa a nos valorizar, porque se a gente não souber nos valorizar, qualquer coisa de fora que vier tá bom. Agora, quando nós nos valorizamos, a gente escolhe o que é melhor pra gente mesmo, né? Então a gente tem que se policiar, temos que nos amar, né? Primeiro de tudo, depois de Deus, é claro, e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas para a gente amar o próximo, a gente tem que se amar primeiro, porque não tem como botar o próximo na frente da gente, senão alguma coisa isso é errado, né, gente? Então eu vim aqui falar mais sobre, né, a Quaresma, para a gente tentar nos mantermos bem equilibrados, não dar vazão a sentimentos ruins, em desequilíbrios, né? Porque vamos ser testados muito e falar, Deus testa a gente o tempo todo, né? Quando a gente pede paciência a Deus para alguma situação, para algumas coisas, Deus não vai dar paciência, Deus vai dar situações para testar a nossa paciência. Quando a gente pede Deus para nos dar tolerância, Deus vai botar pessoas difíceis na nossa vida para a gente aprender a ser tolerante com aquelas pessoas, né? E assim sucessivamente, né? Todas as virtudes que a gente quer, né, trabalhar dentro da gente, Deus vai dar oportunidade da gente, né, fazer crescer aquelas virtudes. Ele não vai dar virtude. Então a gente tem que ficar ligado. Qual as pessoas que Deus está botando na sua vida, qual as situações que Deus está posto na sua vida, para ver qual as virtudes que Ele está tentando elevar em você, no seu ser, né? Porque se a gente não prestar atenção nisso, a gente não aprende, né? E a gente precisa manter, né, o equilíbrio, que é uma virtude também. O equilíbrio é uma virtude, a benevolência é uma virtude, né, a tolerância é uma virtude, a paciência com o próximo, porque nem sempre a gente vai conviver com pessoas que têm, né, a mesma energia que a gente, né, a mesma visão de mundo que a gente, mas a gente precisa ser tolerante àquilo ali, né, aquela pessoa, aquele ser humano que está ali, está aprendendo também. Não é porque você está em uma escadinha mais alta, né, num degrau mais alto, e a pessoa mais lá embaixo, no degrau da evolução, que você precisa, né, excluir ela da sua vida. É só tentar ter um pouco de paciência, que um dia ela chega lá, né, na visão de mundo dela, mas um dia ela chega lá. Deus não vai deixar ninguém para trás. Eu lembro até hoje que um guia espiritual de uma pessoa, de um rapazinho que trabalhava no terreiro que eu trabalhei, né? Ele falou isso pra mim, o preto velho dele falou, Deus não vai deixar ninguém pra trás. Eu acredito muito nisso. Deus não vai deixar nenhum filho pra trás. Nem esses irmãozinhos menos esclarecidos que estão vindo aqui na costa terrestre fazer baderna, tentar, né, invocar a gente pra gente poder sair do nosso extremo e acabar arrumando problema. Eles também vão ser tratados da forma que eles precisam, né? Cada um no seu momento. Porque o espírito, ele não é mau e ele também não é bom. O espírito, ele é ignorante e ele é sábio, né? Eu vejo dessa forma. Inteligente, ignorante e inteligente. Sábio, vamos assim dizer, né? Então, ele tem muito espírito que tem o desenvolvimento intelectual muito bom, né? Sabe muito, sabe estratégias para como manipular o outro, essas coisas. Mas ele não tem a sabedoria de saber, né, que aquilo dali pode ser usado de outra forma, né? Porque ainda está muito preso no ego, no orgulho, né, na arrogância, né, na prepotência. Então a gente tem que aprender também a trabalhar esses defeitos, né, essas energias negativas que a gente tem dentro da gente. Porque outro dia eu estava vendo um vídeo e fala, porque o político corrupto é do demônio, é errado, quem mata é errado, quem assassina é errado. E quem é arrogante? Não é errado? Quem é vaidoso demais, a ponto de passar por cima do irmão, não é errado? E quem é orgulhoso demais? E quem tem um ego inflável, se acha melhor que todo mundo, também não é errado? O irmão que vive falando da vida do outro, também não é errado? O irmão que tenta, como vou dizer, ofender o outro para se sentir melhor, também não é errado? Então, gente, a gente também tem que começar a ver por esse lado,
Nem sempre o que a gente acha errado vai ser errado, né? Arrogância é errado, prepotência é errado, ego inflado é errado, vaidade demais é errado, né? Orgulho demais é errado, falar mal do coleguinha é errado. Então isso também é pecado, não deixa de ser errado. Mas a gente só quer ver o assassino como errado, a gente só quer ver o ladrão como errado, né? A gente só quer reclamar do político corrupto que é errado. Mas e o que a gente tem feito de errado? Ninguém é perfeito. Então a gente tem que aprender, antes de apontar o dedo pro erro do coleguinha, a gente olhar pra gente, porque quando a gente aponta, tem 3 praticamente, 4 apontado pra gente. Então vamos aprender, né, essas coisas, porque o mundo tá muito difícil. Se a gente não trabalhar a nossa tolerância, né, nossa paciência, né, a nossa benevolência e a nossa compaixão pelo com o próximo, a gente não chega em lugar nenhum, né? E é muito complicado, né? Tá na matéria, eu sei, para mim não é diferente, né? É muito complicado virar as costas para algumas coisas para seguir outras coisas. É muito complicado, ainda mais quando todo mundo fala um monte de coisa, né, negativa de você. Mas você não precisa ficar se preocupando com ninguém, porque a única coisa que você veio fazer aqui, você tem que fazer. E a única pessoa que você tem que, né, dar satisfação disso é para Deus. Para Deus e para sua espiritualidade que te ajuda. Porque Deus sempre põe, né, aquela egregorinha espiritual para nos acompanhar, para nos dar força para seguir o nosso propósito de vida. Esses aí você tem que se preocupar. Se eles estão vendo se você está fazendo seu serviço, seu trabalho direitinho ou não. O resto, podem falar o que for, né? Você não precisa se preocupar. Se você tem a sua consciência tranquila, você não precisa se preocupar, né? Então vamos nos policiar esses 40 dias, entrar em oração, quem puder, quem acreditar, né? Não dar vazão aos sentimentos negativos, porque podem ser influência de irmãozinho menos esclarecido. Não dar vazão, né, a pensamentos, sentimentos em desequilíbrio, sem motivo, né? Tenta jogar pro lado e pensar em coisas boas. Pensar em momentos que você passou bom, né, para poder emanar aquela energia gostosa para o universo, né? E tenha paciência com o colega, com o irmão, né, com o cônjuge, para não deixar dar vazão e abrir portas para esses irmãozinhos, porque eles só podem agir, né? Só podem nos influenciar se nós demos permissão a eles. Então não tem essa que o demônio que fez. O demônio não faz nada sem a sua permissão. Então vamos nos policiar, né? Porque é muito fácil a gente fazer a besteira e depois culpar o demônio, culpar o irmãozinho menos esclarecido. Eles só podem influenciar a gente, agir, né, se a gente der abertura. Fora isso, eles não podem fazer nada, né? Se você souber cortar eles, eles não podem fazer nada. E afinidade, né, gente? Porque se você está tendo atitudes boas, né, conduta moral boa, um caráter bom, está tentando fazer aquela lapidação interna que a gente tem que fazer, né, para a gente se melhorar como espírito, né, como ser humano, eles com certeza vão estar um pouco afastados de você. Você pode ter oscilações de emoções negativas, né? Aí ele pode tentar vir e interferir na sua energia, mas se você se equilibrar rápido, você dá um basta nele e fala: não, meu filho, aqui não, porque aqui o negócio é diferente, aqui eu ando com Jesus. Agora, se você tem uma má conduta, um mau caráter, tem atitudes negativas, você vai estar muito visada por eles, porque você vai ser presa fácil, né? Para eles ficarem te influenciando ao negativo. E isso é complicado, né, gente? Vai depender muito da gente também, da nossa conduta. Então, para quem ainda está muito preso na negatividade, né, mundana, vamos aproveitar essa energia que está agora, você está tendo mais esclarecimento, né? Tenta trabalhar isso aí dentro de você, tentar melhorar sua conduta moral, né? O seu caráter, tentar melhorar as suas atitudes perante o próximo. Não custa nada, né, gente? Só é benefício para a gente mesmo, né? E quanto mais a gente, né, faz esse esforcinho, porque é um esforço, né? É uma luta diária a gente tentar ser uma pessoa melhor. A gente vai fazendo esse esforcinho
e quando a gente conseguir, a gente só vai se elevando cada vez mais, se elevando cada vez mais, os irmãozinhos menos esclarecidos vão se afastando cada vez mais, porque eles não vão estar mais na mesma vibração que a gente, né? Então eles vão ter pouco acesso à nossa energia, só se a gente permitir, e a gente se elevando, a gente vai ter mais acesso, né, a irmãozinhos de luz, a irmãozinho mais esclarecido, que vão começar a se afinizar com a nossa energia e se a chegar cada vez mais próximo da gente. Então, se você quer ter mais apoio dos irmãos de luz, tenta se elevar. Agora, se você não se elevar, continuar parado no tempo, com as mesmas atitudes negativas, né, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, né, os sentimentos negativos, né, a conduta moral ruim, o caráter duvidoso, você só vai, né, se afinizar com espíritos de baixa vibração. Então, nós temos nossas escolhas, né? A gente tem como o direito de livre-arbítrio. Deus deu o direito de livre-arbítrio para cada um de nós. É muito difícil, né, ter um ser humano aqui na Terra que perdeu o direito de livre-arbítrio. Acontece com alguns espíritos, acontece, gente, mas isso é uma outra história. Mas nós que estamos aqui na Terra, a maioria, né, no caso, tem o direito de livre-arbítrio. Então você tem sua escolha. Você pode, né, escolher ficar no negativo, você pode escolher ficar no positivo. Vai depender de você mesmo, da sua conduta moral, do seu caráter, do seu esforço para se melhorar como pessoa e como espírito, né, em evolução que a gente é, para poder ter a escolha que você quer, né? Se você quer ter mais companhias boas ou se você quer ter companhias negativas. Então eu vou tirar um conselho aqui da Padilha pra gente, né? Para ver o que ela tem a nos dizer em relação a isso tudo. Aroia, dona Sete Catapunda, sai de sua força, sai de sua força. Qual o conselho que a senhora tem pra gente, né? Pro nosso momento atual, o que ela pode nos... Um conselho, um direcionamento pra gente viver esses 40 dias aí, né? Que não vão ser fáceis, mas com Jesus no barco, tudo é fácil, né? As coisas podem estar, como vou dizer, caindo, que tudo é fácil, né? Quando eu falo com Jesus no barco, gente, não quer dizer que a gente não vai ter dificuldade. Não quer dizer que o barco não vai balançar, não quer dizer que às vezes não vai entrar água dentro do barco, mas a gente vai estar sereno, a gente vai estar em paz, entendeu? Pode ter tempestades, tudo, mas com Jesus no barco a gente vai estar em paz. Então, é uma forma que eu falo da gente estar em paz, por mais que a gente esteja, né, com dificuldades, porque como Jesus falou, no mundo teremos aflições, né? Não quer dizer que a gente vai passar sem problemas, mas quer dizer que com ele no barco a gente passa com tranquilidade, né? Com paz, com serenidade. Baroeiro, não sei se gente, ela mandou falar aqui que somos macumbeiros, mas a gente acredita em Deus. Aqui saiu a carta do punhal, a carta do cão, da mão com cigarro, da pirâmide, do elo quebrado, da corrente, quer dizer, né? E da espiritualidade. Aqui Padilha fala o quê? Que os amigos de luz, né, eles nos ajudam, né, com as nossas condutas morais. Aqui fala muito da nossa teimosia, dos nossos vícios, né? Ele nos ajuda a nos melhorarmos isso tudo quando a gente quer, né? Porque quando a gente não quer, a gente vai atrair o quê? Irmãozinho menos esclarecido para de perto da gente. Quanto mais, né, esforço a gente fizer para se tornar um ser humano melhor, mais apoio espiritual vamos ter. Se o espiritual não vê tanto esforço assim da nossa parte, a gente acaba ficando negativo e entrando em afinidade com as energias negativas, né,
dos irmãos menos equilibrados, que são os dito eguns, né, os trevosos, e eles vão ter uma influência maior, né, na nossa vida. E a gente tendo essa influência negativa, né, acaba a gente ficando longe, né, quebrando ela com a nossa espiritualidade maior, né. Então a gente precisa trabalhar a nossa negatividade, né, a gente precisa trabalhar a nossa conduta moral, a gente precisa trabalhar o nosso caráter, nosso íntimo, nosso interno, né? Olhar para dentro de nós mesmos e tentar melhorar aqui dentro, para a gente poder se melhorar como ser humano e poder trabalhar nossas imperfeições, porque se a gente continuar dando vazão às nossas imperfeições, a gente vai continuar tendo, né, companhia de irmão menos esclarecido. Então depende muito da gente mesmo, né, do nosso esforço, do nosso caráter, né, tentar ser uma pessoa melhor, lutar todos os dias contra as nossas imperfeições, contra as nossas negatividades, para a gente se elevar, né, e ter contato com os espíritos de luz, ou a gente vai continuar parado no tempo, né, errando, mesmo sabendo que está errando, porque isso daí é uma coisa pior ainda, porque quando a gente sabe que a gente está fazendo errado, né, a gente tem noção do que a gente está fazendo errado, é pior ainda, porque como dizem, né, eu acho que está escrito na Bíblia, conhecereis a verdade os libertará. Se você conhece a verdade e continua fazendo errado, a cobrança de Deus vai ser maior, né? Então, quando ele começar a botar a mão em cima, cada vez a mão vai ficar mais pesada, né? Para poder acordar o filho para poder caminhar em relação ao espiritual. E como Padilha fala, esse ano, gente, é o ano do Odu 8, Egionili, o Odu que representa o infinito, é o meio dos Odus, né? São 16 Odus. O 8 é o meio, é o Odu da espiritualidade. O infinito é o quê? O espiritual. O espiritual é uma coisa infinita, né? A gente não tem nem noção da metade do que é lá do outro lado. Então, esse ano, todos nós, né, vamos ser chamados à razão, né? Vamos ser chamados para trabalhar o nosso espiritual. Quem tem caminho espiritual, porque tem algumas pessoas que não têm caminho para trabalhar no espiritual, tem pessoas que têm. E essas pessoas que têm esses caminhos, né, para trabalhar no espiritual vão ser chamados de alguma forma para poder seguir a sua missão de alma e vão ser, né, arrastados para esse caminho da missão de alma. E quem estiver muito fora dele, que não for, né, por livre e espontânea vontade, a vida, né, vai acabar fazendo isso por si só. Então, gente, vamos nos policiar, né, vamos tentar nos melhorar como pessoas, como ser humano, não só nessa quarentena, né, nessa época que tá uma energia muito mais densa aqui na crosta terrestre, no planeta Terra, né, mas em todos os outros dias do ano, e continuar botando isso como prioridade, como mudança de conduta moral, como mudança de caráter, mudança do nosso eu interno, né? A gente olhar para dentro de si mesmo, que eu tô aprendendo muito isso, de que quando a gente cura a gente mesmo, a gente começa a curar as pessoas à nossa volta, ajudar a curar as pessoas à nossa volta também. Então, às vezes a gente perde muito tempo tentando ajudar todo mundo, curar todo mundo, e a gente não se olha. Então, a gente tem que aprender a nos olhar, a nos curar, porque quando a gente nos cura, a gente começa a curar as pessoas à nossa volta. E quando as pessoas à nossa volta não querem ser curadas, né, automaticamente a gente acaba se afastando. Por livre e espontânea vontade, o universo, Deus faz alguma coisa que acaba afastando, porque a gente não vai estar mais na mesma energia. Então não se culpe se você está fazendo esse trabalho interno seu, olhando para dentro de si mesmo, e algumas pessoas começar a ficar distantes, porque é a espiritualidade, né, que está tirando do seu caminho, porque não está mais na mesma vibração, tá? Então, obrigado por quem chegou até aqui. Vamos nos policiar, orar e vigiar esses 40 dias e o resto do ano todo para a gente, né, viver em paz, viver em harmonia, né, e não deixar as dificuldades do dia a dia nos desestabilizar, porque as dificuldades a gente tem que ter força para mudar, e aquela que a gente não, né, tem capacidade de mudar é que está sendo usada para mudar a gente mesmo, tá? Gratidão.